Quero agradecer por ter me colocado para moderar essa mesa sobre atividade física. Eu acho que é extremamente importante, né? Eu acho que a gente está um pouquinho atrasado no tempo. Eu queria pedir aos palestrantes que se restringissem realmente nos 20 minutos da palestra, tá bom? Então, nós vamos falar sobre cronobiologia do exercício físico, como melhorar a performance no exercício físico durante o tratamento com incretinomiméticos, e os suplementos, whey protein, creatina e os peptídeos bioativos, o que temos de evidência. Tá? O próximo tema seria como melhorar a performance no exercício físico durante o tratamento com incretinomiméticos. O palestrante é o Dr. Natan Aguiar Damasio. O Dr. Natan, ele tem bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás. Ele é pós-graduado em Bases Fisiológicas do Treinamento Personalizado e Nutrição Esportiva pelo Instituto Valorize, aluno de mestrado da Universidade Federal de Goiás, membro do Laboratório de Avaliação do Movimento Humano, pesquisa dos efeitos do exercício durante a quimioterapia em pacientes com câncer de mama no Hospital das Clínicas, é preparador físico e vice-coordenador do projeto Artemis Handball e embaixador do exercício baseado em evidência. Doutor Natan, por favor. Obrigado, Haroldo. Bom dia. Pessoal, bom dia para vocês. O Haroldo já me apresentou. Vou conversar com vocês sobre o exercício físico durante o tratamento com incretinomiméticos. Imagino que vocês tenham interesse sobre esse tema. Esse é o filme Wall-E, da Disney, que vocês devem conhecer, que é um filme distópico que se passa no ano 2800, em que a Terra foi abandonada por volta do ano 2100, e ele representa um futuro do qual talvez nós não estejamos tão distantes, caracterizado pela obesidade e pelo sedentarismo. Se eu perguntar para vocês por que esse rapaz, que parece ser jovem, não conseguiu se levantar dessa cadeira, talvez vocês digam que é porque ele tinha obesidade. É a resposta primeira que vem na nossa cabeça. Só que se você olhar levantadores de peso, eles vão ter um IMC, uma circunferência de cintura, caracterizada pela obesidade. E eles conseguem tirar 400 quilos do chão. Então, ele não conseguiu se levantar, não é porque ele era obeso, sim porque faltou aptidão física. É com base nisso que minha palestra vai decorrer. Declaro não possuir nenhum conflito de interesse nessa apresentação, e a gente precisa contextualizar que os medicamentos incretinomiméticos, eles representam, de fato, uma quebra de paradigma muito significativa, de modo que a perda de peso ela foi melhorando a cada vez com o surgimento de novas medicações, alcançando hoje já superando os 20%, e esse documento que vocês devem conhecer, da Associação Brasileira de Estudo da Obesidade, publicado recentemente, nesse ano, é muito rigoroso na diretriz sobre tratamento farmacológico da obesidade, e é interessante que ele passa por perguntas e respostas, e desde o começo, desde a primeira pergunta, já aparece a mudança de estilo de vida com a sua importância. Quando a gente pensa em mudança de estilo de vida, a gente pensa, de fato, já em alimentação e atividade física. Então, quando eu procurei os estudos com incretinomiméticos e atividade física especificamente, encontrei alguns estudos com um déficit calórico significativo, de 1.200 a 1.800 quilocalorias de déficit calórico, só que atividade física de 100 a 200 minutos por semana de atividade física moderada. Então, aqui era basicamente atender praticamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e aqui, novamente, outro estudo com uma intervenção muito parecida, apenas atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Só que a gente sabe que existe uma diferença conceitual importante entre exercício físico e atividade física. Atividade física é qualquer movimento voluntário gerado pelo músculo esquelético que gere um gasto calórico maior do que os gastos de repouso, enquanto exercício físico é, na verdade, um subgrupo da atividade física, quando essa é realizada de forma sistematizada e organizada, em prol, com o objetivo de melhorar ou manter um ou mais componentes da aptidão física. Sendo assim, eu encontrei um grande estudo, que possui vários artigos publicados, de exercício físico durante o tratamento com liraglutida. Já vou falar para vocês sobre o estado da arte acerca de semaglutida e tirzepatida também. Então, esse estudo foi caracterizado por aproximadamente 200 sujeitos, em média 43 anos, 64% eram mulheres, eles tinham em média 110 quilos, IMC de 38, 40% de gordura e 110 centímetros de circunferência de cintura, só que eles eram obesos sem diabetes, então eles tinham glicemia de jejum em média de 93 e um VO2 pico extremamente pobre, uma capacidade funcional bem prejudicada, em torno de 25 ml por quilograma por minuto. Esse foi o desenho do estudo, então eles passaram primeiro por 8 semanas de uma restrição calórica de 800 quilocalorias, depois é que eles foram randomizados em um grupo placebo, um grupo que realizou exercício físico, um grupo que utilizou a liraglutida e um grupo que combinou o exercício físico com a liraglutida. Depois
de 1 ano, 52 semanas, eles ficaram mais 52 semanas em acompanhamento sem a intervenção. Eu vou apresentar aqui, são muitos desfechos, então são estudos muito bons, muito robustos, eu vou apresentar aqui apenas alguns deles. O desfecho primário, que é a massa corporal, reduziu em torno de 13 quilos durante as 8 semanas de restrição calórica, e depois que eles foram randomizados, apenas o grupo que combinou exercício físico com a liraglutida conseguiu continuar perdendo peso após o período de restrição calórica. Quando a gente separa a composição corporal, a gente percebe que apenas os grupos que utilizaram liraglutida perderam massa gorda de maneira estatisticamente significativa, sem diferença entre eles, e os grupos placebo e exercício físico, após terem vindo de um período de restrição calórica, tiveram um ganho de massa magra, e esse ganho não aconteceu nos grupos que utilizaram liraglutida, também sem diferença entre eles. Quando a gente olha para a percepção geral de saúde, medida pelo questionário REM36, que é muito parecido com o SF36, a gente observa que a percepção geral de saúde, que é um dos domínios desse questionário, piorou no grupo placebo, piorou no grupo liraglutida, e quando você combina a liraglutida com o exercício físico, parece que o exercício tem um efeito protetor na percepção geral de saúde no âmbito da qualidade de vida. Esse dado aqui me chamou a atenção porque ele versa sobre a frequência cardíaca de repouso, que é uma medida também de saúde cardiovascular, e ela aumentou apenas no grupo que utilizou a liraglutida isolada, com um efeito protetor também do exercício físico no grupo que fez a combinação. Esse efeito de aumento da frequência cardíaca de repouso com a liraglutida, ele já é conhecido há mais de 20 anos. E por que isso é importante? Porque a cada 10 batimentos por minuto que você aumenta de frequência cardíaca de repouso, você tem um risco de 7 a 12% aumentado de morte por todas as causas. Então, a frequência cardíaca de repouso é um parâmetro cardiovascular importante. O score-Z de síndrome metabólica, que o Marcos me poupou o trabalho de explicar aqui, que ele já passou por ele, eles mediram também, e apenas os grupos que utilizaram a liraglutida melhoraram, sem diferença entre eles. E por que isso aqui é clinicamente relevante? Também falando do grupo de exercício ali, que não melhorou, não reduziu esse score, mas também preveniu que aumentasse. Porque ele ficou abaixo de um ponto de corte ali, de 0,675, em que em outros estudos, já foi evidenciado, em estudos de coorte, em que o hazard ratio foi 5 vezes maior para a doença coronariana, se você estivesse acima desse ponto de corte, e 17 vezes maior do risco de diabetes mellitus tipo 2. Sobre a gordura androide, que também está relacionada com a saúde cardiovascular, ela reduziu nos 3 grupos de intervenção, sem diferença entre eles. Então, o exercício físico na redução da gordura androide já é um efeito que a gente conhece. O índice de Matsuda, que vocês conhecem, que tem relação com a sensibilidade à insulina, ele reduziu nos grupos placebo, exercício e liraglutida, e no grupo combinado conseguiu preservar a sensibilidade à insulina. Ainda sobre esses desfechos pancreáticos, o Disposition Index, que basicamente relaciona a secreção da insulina com a resistência à insulina, no sentido de avaliar a capacidade da célula beta de responder à resistência à insulina, conseguindo secretar mais, ele melhorou também apenas no grupo que combinou exercício físico com a liraglutida. Então, em vários desfechos, a gente percebe esse efeito combinado das duas intervenções. Falando de massa magra aqui, que não é massa muscular, como o professor Marcos falou, a densidade mineral óssea da coluna lombar, por exemplo, reduziu no grupo liraglutida, comparado com o grupo placebo e com o grupo exercício, e no grupo que combinou a liraglutida com exercício, não houve uma redução estatisticamente significativa, mostrando novamente um efeito protetor do exercício físico. Agora, sobre os desfechos especificamente de aptidão física, que estão mais relacionados aqui com a minha área, eles fizeram um teste de performance de subir e descer escadas para avaliar a capacidade funcional, então quanto menos tempo você leva para fazer isso, melhor a sua aptidão física. E a aptidão física melhorou apenas nos grupos que realizaram exercício físico, sem diferença entre eles, para esse teste. O VO2 pico, que talvez seja a variável mais importante aqui, falando de aptidão física, melhorou também apenas nos grupos que realizaram exercício físico. E essa melhora, além de estatisticamente significativa, foi clinicamente relevante, porque essa melhora ficou por volta de 1 MET. Um MET é 3,5 ml por quilograma por minuto, e a cada 1 MET que você melhora de VO2 pico, você tem uma redução no risco de morte por todas as causas de 11% a 17% e 16% a 21% no risco de insuficiência cardíaca. Em relação ao pico de torque isométrico dos extensores de joelho relativo à massa corporal, então como é que estava a força dos extensores de joelho em relação à massa corporal deles? Melhorou, na verdade teve diferença em relação ao placebo para os 3 grupos aqui, exercício, liraglutida e combinado. Então, mesmo a liraglutida não envolvendo exercício de força, quando você perde muita massa corporal, mas você não perde tanta força, você consegue melhorar a sua força relativa porque a sua massa corporal reduziu. Interessantemente, quando a gente normaliza o pico de torque isométrico dos extensores de joelho pela massa magra da coxa, avaliada pelo DEXA, você observa que piorou no grupo placebo, porque o grupo placebo reganhou peso e não melhorou força,
E o único grupo que teve diferença aqui foi o grupo liraglutida, foi o único grupo que teve diferença em relação ao placebo, e aí foi um resultado que eu estranhei também, porque o exercício físico deveria ter gerado esse aumento de força, mas já vou discutir as minhas hipóteses aqui do porquê que isso pode ter acontecido. Quando eles avaliaram os resultados a longo prazo dessas duas intervenções, então eles passaram ali pelo período de 8 semanas de redução de restrição calórica, foram randomizados, e ali foi a perda de peso no período de 52 semanas. Quando eles retiraram as intervenções, o grupo placebo continuou ganhando peso, o grupo exercício físico continuou ganhando peso também, o grupo que teve o maior reganho de peso foi o grupo liraglutida, então ouvi até do Bruno Halpern, que vocês devem conhecer, ele falou assim, quanto mais eficaz é um remédio, menos eficaz é o não remédio. Então, quando você tira um remédio muito potente, você observa também um efeito de reganho de peso muito grande, e o grupo que teve o menor reganho de peso aqui foi o grupo que combinou a liraglutida com o exercício físico. Interessantemente, quando eles comparam, quando eles juntam os dois grupos sem liraglutida e juntam os dois grupos com liraglutida, é observada uma diferença aqui no tempo de 52 semanas, mas quando eles olham o tempo de 104 semanas, essas linhas se juntam, então o peso dos grupos sem liraglutida e com liraglutida foi igual depois do período de 104 semanas. Mas quando você combina os grupos sem exercício e os grupos com exercício, você observa uma diferença aqui também, no período de 52 semanas, e essas linhas elas continuam distantes, em torno de 4 kg ali de diferença na massa corporal, mesmo 52 semanas após ter encerrado o tratamento. Agora, para matar a curiosidade de vocês, como que foi esse exercício físico que eles realizaram nesses estudos? Eles tentaram atender pelo menos as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, 150 minutos por semana de atividade física moderada ou 75 minutos por semana de atividade física vigorosa, realizadas 4 vezes por semana, sendo 2 em grupo e 2 individuais. Eles realizaram uma abordagem que eu achei interessante, que foi uma abordagem flexível, então os participantes, visando aumentar a aderência, eles podiam substituir uma sessão em grupo por uma sessão individual e vice-versa, e eles poderiam reduzir a frequência, aumentando a duração, a intensidade do exercício, só que eu vejo como limitação que eles não descreveram como essa proporção foi avaliada, o quanto você deveria aumentar de intensidade para o quanto reduzir de frequência de exercício físico. As sessões em grupo foram realizadas 2 vezes por semana, com uma supervisão de um profissional acompanhando 5 alunos, sessões de 45 minutos, que eram compostas por 30 minutos de bicicleta, intensidade vigorosa, em média, 80% da frequência cardíaca máxima. Uma coisa que foi interessante foi que os participantes receberam uma ficha com as suas zonas de frequência cardíaca máxima, que a gente estava conversando ontem lá no jantar, e eles tinham as zonas de frequência cardíaca máxima individualizadas para eles. Uma coisa que eu achei interessante também foi que a intensidade foi baseada no teste de esforço progressivo máximo realizado na bicicleta. Então, como a gente estava conversando ontem lá, eles não prescreveram com base na frequência cardíaca máxima estimada por uma fórmula, e aí a gente estava conversando também sobre a fórmula que é erroneamente atribuída ao Carvonen, que é 220 menos a idade, mas que não tem validação científica na literatura, e eles fizeram o que é melhor ainda, que é você medir, não estimar, medir a frequência cardíaca máxima em um teste de esforço progressivo. Eles também tiveram foco na experiência, então isso foi interessante. Nas primeiras semanas, eles disseram que os participantes deveriam focar em ter uma boa experiência com o exercício e não só ficar extremamente rigorosos em atingir a intensidade prescrita. E, claro, quando você aumenta a aptidão física, você acaba tendo que aumentar a potência na bicicleta para gerar a mesma frequência cardíaca, porque a sua aptidão física melhorou. Após os 30 minutos de bicicleta, eles realizavam 15 minutos de um treinamento em circuito que deveria ser baseado em exercícios resistidos. Eram 3 passagens de 40 segundos de exercício por 20 segundos de recuperação. Eles tinham vários níveis de exercício, isso foi interessante. Então, por exemplo, se a pessoa não conseguia fazer um apoio no chão tradicional, ela poderia apoiar os joelhos para conseguir fazer com uma dificuldade menor. Eles eram instruídos a realizar o exercício com o maior peso possível e foi composto por exercícios de membros inferiores e superiores de exercícios de características aeróbias e resistidas. Esse aqui é um exemplo de um programa de exercício que eles fizeram lá. Eu achei um pouco confuso, porque os 30 minutos de bicicleta aqui, eles parecem que misturaram diferentes métodos que a gente conhece no treinamento. Então, essa primeira caixa destacada aqui parece muito com o método de Tabata, de 8 sprints de 20 segundos próximos do máximo por 10 segundos de recuperação, só que eles colocaram uma cadência ali, recuperação, uma cadência muito baixa, mas não descreveram que era uma cadência muito baixa. Depois eles já misturaram ali com o que parece ser um HIIT curto ou HIIT longo, só que eles basearam estímulos de 1 minuto na frequência cardíaca máxima. Isso é uma coisa também que eu discordo, que a gente não faz na área, porque 1 minuto não é tempo suficiente para a frequência cardíaca responder ao trabalho que você está realizando. Então, normalmente, a gente só baseia o exercício na frequência cardíaca em estímulos de pelo menos 90 segundos ou pelo menos 2 minutos para dar tempo da frequência cardíaca responder. Outra coisa que me chamou a atenção foram esses 40 segundos de exercício por 20 segundos de recuperação. Por quê?
Esses 15 minutos aqui deveriam ser compostos por exercícios resistidos, deveria ser para aumentar a força e preservar a massa magra. Só que a gente sabe no treinamento resistido que com 20 segundos de recuperação você não consegue ter um bom desempenho de força. Então, esse exercício em circuito aqui, composto por polichinelos, flexões, diversos exercícios, não foi um treinamento ruim, mas não é o treinamento que a gente sabe que melhora a força e massa muscular. Então, essa intervenção foi muito interessante, muito robusta, bem prescrita, porém, no treinamento resistido ela ficou a desejar, e essa é a minha hipótese do porquê os resultados de preservação da massa magra foram subestimados e também até mesmo da força muscular. As sessões individuais foi interessante também, que os participantes faziam 2 vezes por semana, sem supervisão, exercícios que eles gostavam, então exercícios com peso do corpo, futebol, corrida no parque, bicicleta e outros. Eles recebiam um relógio polar A300 para monitorar a frequência cardíaca e eram instruídos a fazer o exercício em intensidade moderada a alta. E o que foi interessante também é que eles faziam consultas mensais e bimestrais com uma revisão das suas métricas de atividade física, investigando as possíveis barreiras para se manter o exercício físico e como que elas poderiam ser superadas. Então, eles recebiam um feedback mensal também via e-mail. Eu achei esse acompanhamento também à distância, achei bastante interessante. Então, a gente sabe que, como eu falei no começo dessa palestra, os incretinimiméticos eles têm uma perda de massa corporal muito grande, que inclui, de toda essa massa corporal, de 25% a 40% vai ser massa magra. Então, um dos maiores paradigmas é o exercício físico e a ingestão proteica, que o Alisson vai falar sobre a preservação da massa magra. Então, existe a hipótese aqui de que se você coloca o treinamento resistido, isso que ainda precisa ser melhor estudado, que ainda é muito recente, você consegue aumentar a perda de gordura durante o tratamento, diminuir a perda de massa magra, e aqui, após uma descontinuação do tratamento, você conseguiria ter um reganho de gordura menor e uma preservação também da massa magra. Nesse sentido, parece que um tratamento para a obesidade, inclusive farmacológico, em que você tem uma grande perda de massa muscular, um risco aumentado de reganho de peso e um risco aumentado de sarcopenia relacionada à idade, é considerado um tratamento subótimo, enquanto você ter um tratamento para a obesidade com os objetivos de preservar a massa muscular, minimizar o risco de obesidade sarcopênica e aumentar a capacidade funcional e a qualidade de vida, é considerado os objetivos que devem ser atingidos durante o tratamento da obesidade. E aí, para matar a curiosidade de vocês também, os estudos que eu mostrei foram com liraglutida e outros estudos com tirzepatida, por exemplo, estão em desenvolvimento. Isso aqui é um protocolo de ensaio clínico, o protocolo foi publicado neste ano, então os resultados são previstos para 2026. Eu achei o desenho desse estudo bem interessante, estou curioso para ver os resultados. Todos os grupos utilizaram tirzepatida, só que eles colocaram em alguns grupos a suplementação proteica, o treinamento resistido ou os dois combinados aqui. Então, acho que vai ser um estudo que vai ser bem legal quando a gente vê os resultados. Só que a gente sabe que uma preocupação, sobretudo na população idosa, é a sarcopenia e a obesidade sarcopênica. Por isso, esse estudo aqui com déficit calórico em pessoas obesas com média de 70 anos avaliou o efeito do treinamento aeróbio, do treinamento resistido ou do treinamento combinado. E a performance física é melhor quando você combina o treinamento aeróbio com resistido. O VO2 pico melhora igual no treinamento aeróbio quando você combina com o treinamento de força, então o treinamento de força não prejudica os ganhos de aptidão aeróbia. A massa magra é mais preservada quando você faz só o treinamento resistido, você perde massa magra se você fizer só o treinamento aeróbio, por isso é importante o treinamento de força. E quando você combina, você consegue preservar a massa magra também. E a força muscular melhora igual se você fizer o treinamento resistido ou combinado. Então, a gente observa que esses dois treinamentos eles têm efeitos que se complementam e que um não atrapalha o outro, esse é o mais legal. Esse aqui é um estudo do Antônio Pauli, um italiano, de 2013, que identifica que quando você faz exercícios de intensidade maior, você consegue ganhar massa magra e diminuir gordura ao mesmo tempo. Então, esse grupo da esquerda aqui, que fez circuitos de alta intensidade, ele ganhou 2,3 kg de massa magra e perdeu 5 kg de gordura, e nenhum desses grupos estava fazendo dieta, não estava em déficit calórico, eles manteram seus hábitos alimentares. Então, para falar para vocês que exercício físico é importante, treinamento combinado aeróbio resistido é importante, mas ele não pode ser feito de qualquer jeito. Então, eu acredito que já passou da época da gente dizer que a atividade física é importante, mas recomendar só aquela caminhada, fazer exercício é melhor do que nada. Então, eu acredito que quando a gente se importa com o paciente, com o aluno, a gente não pode se preocupar só em dizer o que é melhor do que nada. A gente tem que dizer o que é o melhor possível para aquela condição dele. Então, a gente sabe que na redução de risco de morte por todas as causas, o exercício físico, a atividade física, melhor dizendo, tem uma relação de dose e resposta, só que a atividade física de alta intensidade, ela reduz mais o risco de morte por todas as causas do que a atividade física de moderada intensidade. Então, novamente, batendo na tecla de que não é qualquer atividade física. Nesse sentido, um estudo muito interessante de coorte, publicado neste ano de 2026, avaliou a diferença do volume e da intensidade da atividade física e percebeu, numa coorte que envolveu mais de 300 mil pessoas,
que se você tiver mais do que 4% de todo o volume semanal de atividade física realizado em intensidade vigorosa, você tem uma redução na taxa de incidência de todos esses desfechos na casa dos 20% até 60% para desfechos cardiovasculares adversos maiores, fibrilação atrial, diabetes tipo 2, doenças imunológicas, doenças hepáticas, doenças respiratórias, doenças renais, demência e mortalidade por todas as causas. Para todos esses desfechos, você ter mais do que 4% de toda a atividade física semanal realizada em intensidade vigorosa, você teve uma relação de dose-resposta. E também quando você compara o quanto você consegue prevenir desses desfechos com volume de atividade física ou com intensidade, a intensidade sai ganhando também em todos os desfechos. Nesse sentido, vocês me perguntaram o que é um exercício de alta intensidade. Existe muito debate na literatura, né, sobre o assunto, mas um estudo publicado no ano passado tentou resolver esse problema aí, considerando exercícios de intensidade baixa, moderada e alta, e também tem a muito baixa e a muito alta, considerando os limiares metabólicos, o primeiro limiar, que também é chamado de limiar de lactato, limiar ventilatório ou limiar de troca gasosa, o segundo limiar, que também é chamado de ponto de compensação respiratória, máximo estado estável de lactato ou potência ou velocidade crítica, e o VO2 máximo, que separaria a intensidade alta da muito alta. E no treinamento resistido, basicamente, você consegue aumentar a intensidade com o número de repetições ou com o percentual de ORM, mas o que você observa em comum em toda essa região rosa aqui é que a intensidade do treinamento resistido depende da proximidade da falha concêntrica, e esse é um ponto-chave na literatura. Então, existe um paradoxo, talvez você já tenha ouvido falar, que é o paradoxo fitness-fatness, que demonstra que quando você compara pessoas com alta aptidão física com pessoas com baixa aptidão física, a referência, que seria uma pessoa eutrófica com alta aptidão física, se você pegar uma pessoa com obesidade, com alta aptidão física, o hazard ratio aqui para mortalidade por todas as causas é 11% maior. Mas se você pega uma pessoa com peso normal, mas com baixa aptidão física, é 92% maior. E quando você observa esse efeito para doenças cardiovasculares, ele é ainda mais expressivo, então 62% maior para uma pessoa com obesidade com alta aptidão física e 2 vezes maior numa pessoa com peso normal com baixa aptidão física. É nesse sentido que surge o exercício baseado em evidência, que deriva da medicina baseada em evidência, um movimento do qual eu sou embaixador, não o Gustavo Lima, outro tipo de embaixador. E assim como a medicina baseada em evidência, a gente considera a melhor evidência científica disponível, a expertise do profissional de educação física e as particularidades e interesses do paciente ou do aluno na hora de prescrever o exercício físico. Então, como take-home message dessa palestra, eu gostaria que vocês lembrassem de que o treinamento combinado é capaz de salvar vidas, quando você combina o treinamento resistido com aeróbio, e ele não pode ser realizado de qualquer forma, porque a intensidade importa. Então, aqui sou eu, durante a minha graduação, prescrevendo exercício resistido e aeróbio para pessoas com obesidade, inclusive a primeira aqui com pessoa idosa também, pegando 15 quilos de cada lado no stiff. Muitos aqui talvez não conseguiriam fazer isso. E aqui também, queria lembrar vocês de que o cuidado precede a evidência, então, por muito tempo, as pessoas idosas e as pessoas com obesidade, elas não se viram pertencentes em ambiente de exercício físico, e cabe a nós, principalmente profissionais de educação física, fazer com que essas pessoas não se sintam ostracizadas em ambientes de exercício físico, sobretudo em academias. Então, a gente precisa fazer com que elas se sintam bem-vindas nesses tipos de ambientes, para que elas possam realizar o exercício físico da maneira mais eficaz possível. Muito obrigado. Marília, temos tempo de quanto? 10 minutos? Então, tá bom. Então, 10 minutos. Tem um microfone no... Marília. Bom, excelentes palestras. Eu quero começar pelo Dr. Marcos, né? Eu achei super interessante comentar isso com o público sobre a diferença entre massa magra e músculo. Acho que existe muito essa confusão. E eu também queria que você comentasse uma outra confusão que eu observo entre exercícios resistidos e exercício de resistência. O pessoal costuma fazer uma confusão absurda disso daí, né? E só pegando o gancho também, que assim, para falar, quando eu te pedi essa aula, né, Marcos, a gente até conversou um pouquinho, eu disse que eu tinha assistido uma aula há um tempo atrás, faz muito tempo, sobre esse tema, eu achei muito interessante. E aí o que o palestrante trazia era assim, ele chegou a esse mesmo dado, parece que a musculação acaba sendo mais fácil de você fazer à tarde, então o raciocínio que ele levantava era assim, se é mais fácil fazer à tarde, então quem faz a musculação pela manhã vai ter mais dificuldade e essa pessoa poderia melhorar mais o músculo porque ela está fazendo com mais dificuldade. Deu para entender? Então ele chegava a essa conclusão. Eu queria saber se você acha que isso é assim mesmo. Então vamos por parte.
Em relação à composição corporal, né, existe pesquisas agora mais recentes usando a D3 creatina como um marcador, porque o que parece é que todos esses novos métodos, como ressonância magnética, etc., eles avaliam a massa magra e não a massa muscular. E aí essa grande confusão, achando que o uso das incretinas, elas levariam a perda maior da massa muscular, que isso não é verdade. Quando você compara, e aí a nutrição pode responder melhor que eu, não existe diferença. Se você faz um déficit calórico e você não fizer uma proteção desse déficit calórico, você vai perder da mesma maneira. Quer dizer, culpar as canetas por causa disso é um desconhecimento sobre métodos de avaliação de composição corporal. Então, a D3 creatina ela é mais importante, porque a creatina fica 95%, 98% no músculo, e ela avalia de forma sistêmica. Então, você tem uma resposta real do que aconteceu com a massa muscular, e não com a massa magra. Então, existem alguns problemas em relação a protocolos, mas é a tendência que se usa a D3 creatina como um marcador de ganho ou de perda de massa muscular. Em relação a fazer o exercício, até a menina lá, na hora que a gente for fazer a gravação, perguntou, mas eu estou fazendo exercício errado, não sei o que eu estou fazendo no horário. Não, não é bem isso. O hábito de se fazer o exercício naquele horário é fundamental, assim como você conhecer os testes físicos. Quando eu apresentei aquela meta-análise, acho que as respostas foram melhores na parte da tarde, na realidade representou aquilo que as pessoas estavam mais acostumadas a fazer. Né? Então, existem evidências, sim, de que existe o cronotipo, mas se você não fizer a randomização de forma exata, quer dizer, você colocando o cronotipo de manhã, fazer exercício de manhã, e depois fazendo esse mesmo cara na parte da tarde, que você vai verificar se isso tem ou não importância na avaliação. De toda forma, o que eu recomendei para ela, que eu falo, continue fazendo da maneira que vocês estão, que quando dá para fazer. Então, isso é o mais importante de tudo, né? Você vai melhorar, e ali estava até comentando agora, né? O que é um ganho de massa, o cara levantava 20 quilos e passou a levantar 22. Do ponto de vista clínico, é ridículo, né? Então, a utilização de suplementação também passa por essa interpretação do seu conhecimento, do seu dia a dia da vida real. Em relação ao exercício resistido, até existe um ponto de... A minha formação inicial, eu fiz engenharia. Então, existe uma definição errada. Exercício, se não tiver exercício, não era exercício. Então, vai para lá com os astronautas, que aí você pode fazer o exercício lá, que não tem sem resistência, não tem problema. Então, é um erro conceitual. Eu não concordo com isso. Eu acho que, sim, o exercício, as dificuldades envolvem várias, vamos dizer assim, diversas variáveis, para falar um português melhor, né? Que são os receptores androgênicos, qualidade da fibra muscular, como eu falei no ano passado, que os indivíduos que têm, por exemplo, obesidade, eles têm uma predominância de fibra rápida, têm menor capacidade oxidativa. Então, são tantas variáveis envolvidas que eu acho muito complicado você classificar as pessoas dessa maneira. Eu, particularmente, embora não apareça fisicamente, só faço musculação. Eu faço outras coisinhas também, mas assim, efetivamente a musculação 0,1. Depois o resto é um complemento. Então, levantem peso. E só mais uma coisa que eu acho que é importante da D3 creatina. Os estudos, quando comparam, você tem a curva de deficiência da força e da massa muscular. Massa muscular, mas eles falam massa magra. Então, eles falavam que você perdia mais força do que a massa muscular. Não é verdade. Quando você usa D3 creatina, a força e a massa muscular são perdidos quase que da mesma maneira. Né? E hoje, até o Cláudio Gil, que é um dos mais importantes mestres na área de medicina do esporte, preconiza o treinamento de potência. Taxa de mortalidade menor que se você tem uma potência maior. Então, faça um exercício de musculação, faça um exercício utilizando velocidade e potência como parte do treinamento. Obrigado. Marília, só queria complementar rapidinho a questão do resistido e resistência. Normalmente é mais aceito na literatura treinamento resistido, e treinamento de resistência é considerado um termo por alguns autores até errado, porque... Errado assim, se você estiver falando de treinamento de força, porque endurance training, se você traduzir, é treinamento de resistência. Sim. E isso é o quê? O treinamento aeróbio. Isso, então, exatamente. Quando você chama o treinamento com peso de treinamento de resistência, você está chamando ele do contrário do que exatamente. Ele é. Então, na verdade, é treinamento resistido, perfeito. Ou treinamento de força, treinamento com pesos, ou treinamento contra resistência. Perfeito. E aí, o treinamento de resistência seria o sinônimo de endurance training ou treinamento aeróbio. Exatamente. Eu sei que a Fabrícia quer fazer, só finalizando. Alice, uma pergunta para você rapidinho. Eu realmente vi, a gente falava que tinha um ponto máximo de ingestão de proteína por refeição, esse ponto era de 40 gramas, que ultrapassando 40 gramas a gente não absorvia mais, até que veio um estudo muito recente que falava, olha, parece que não é assim, você pode consumir mais de 40, né? Então, eu sei que você falou sobre o tempo, eu só queria ver se eu entendi isso direito, que também era uma outra recomendação, olha, coma, então,
Vamos achar um ponto aí, 20 a 25 a cada 3, 4 horas, né? E, então, isso não precisa mais. E uma outra questão que eu acho importante, a gente tem que lembrar que não é bater meta só de proteína, né, gente? Isso daí a gente tem que bater meta de tudo, né? De carboidrato, é de vitamina, é de nutriente, isso aí tá virando uma coisa. E, assim, a proteína, ela entra sozinha dentro da célula? Eu não preciso de carboidrato, né? Seria só isso. Obrigado pela pergunta. Bom, em relação ao consumo, primeiro, né, a última coisa que você falou ficou mais na cabeça, que a proteína não entra sozinha, e tem um ponto muito importante para o treinamento. Se falta energia, não adianta ter proteína, porque a proteína é para recuperar. Então, é uma dificuldade que a gente tem com pacientes que têm uma ingesta muito baixa de calorias, não tem energia suficiente para fazer o treinamento resistido. Então, esse é um ponto sério. Em relação à proteína, aquele estudo, eu penso que ele é um divisor de água, sim, 2023 ali, porque ele testou 0, 25, 75 e 100 gramas, até 12 horas depois, né, do exercício resistido. E o estímulo de síntese proteica ele cai, que é o que se acreditava antes. Eu dou 20, era 15 a 20 gramas, 15 a 25 gramas de proteína. Se falava que atingiria o estímulo de síntese proteica máxima e em torno de 3 horas ele cairia de novo, você poderia ter um novo pico. Aí era essa a ideia, né? Só que o que acontece com esse estudo, viu que o pico de síntese proteica realmente acontece após o consumo, 3 horas depois ele cai, mas não inativava a síntese de proteína, só não ficava ativando o mTOR, não ficava a sinalização de mTOR ali constante, mas a proteína circulante, o aminoácido circulante, continuava sendo usado para fabricar proteína nova dentro da célula. Então, parece não ter esse limite, realmente não tem. Então, no momento, só que aí qual um detalhe, só um ponto importante, né? A gente fala assim do dado cru, da informação, mas se a pessoa, pai, vai e bate toda a meta de proteína dela no café da manhã, por exemplo, é muito provável que no resto do dia ela não vá comer bem, e aí picos glicêmicos, outras questões que a gente teria que levar em consideração, né, para esse fracionamento. Eu queria só pedir um pouquinho mais de objetividade nas perguntas e na resposta para a gente responder mais coisas. Bom dia. Eu queria perguntar para o Natan se pudesse dar um exemplo para a gente de atividade física intensa, combinando aeróbio e musculação. Um simples exemplo, porque a gente fica com essa dúvida. Fazer até a falha e o aeróbico. Pudesse dar um exemplo aí na semana para a gente entender mais ou menos. Tranquilo. Então, a gente tem diferentes parâmetros em diferentes tipos de treinamento. Treinamento aeróbio, a gente considera alguns dos pontos que eu coloquei lá, então seriam os limiares metabólicos em laboratório. A gente não sabe com precisão o limiar metabólico, apesar da gente conseguir estimar na prática. Então, a gente consegue estimar através de parâmetros objetivos. Quais são os parâmetros objetivos? Percentual da frequência cardíaca máxima e os parâmetros, percentual da frequência cardíaca máxima, velocidade aeróbia máxima também na esteira. Então, eu sem o frequencímetro, eu consigo fazer um teste máximo com a pessoa na esteira, acho 100% da velocidade aeróbia máxima ou velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio, consigo prescrever em percentuais daquela velocidade. E os parâmetros objetivos, eles são melhores ainda, apesar das pessoas considerarem o contrário, para pessoas iniciantes, porque a pessoa iniciante, se você usar uma percepção subjetiva de esforço, ela nem conhece a percepção de esforço dela, não tem experiência com treinamento, então você utiliza mais percepção de esforço em pessoas mais treinadas, que é o parâmetro subjetivo. E aí, treinamento aeróbico, como eu falei, frequência cardíaca, percepção de esforço, ventilação, tem muita coisa que dá para utilizar de parâmetro. E aí, para responder sua pergunta, intensidade alta, acima de 85% da frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de reserva, acho que fica em torno de uns 70%, 75% acima, para ser considerado alta intensidade. Percepção de esforço, primeiro limiar, 11 a 12 na escala de 6 a 20 de Borg, acima de 14 na escala de 6 a 20 de Borg, seria alta intensidade, e para o treinamento resistido, se considerar percentual de 1 RM, acima de 85% de 1 RM seria um treino de alta intensidade, mas você não pode deixar muitas repetições de reserva, muitas repetições sobrando, então o que a gente sabe é que você tem que terminar a série para otimizar resultados, não conseguindo fazer mais do que 2 a 3 repetições além do que você fez. Então, proximidade da falha concêntrica, percentuais altos de uma repetição máxima, é o que a gente sabe que delimita a intensidade alta no treinamento resistido. Próxima Boa pergunta. tarde. Para o Alice. Em pacientes, indivíduos com APLD ou intolerância ou veganos, seria recomendado, você acha viável, os peptídeos, que a gente viu que nada é a mesma coisa, nada, e as proteínas de origem veganas,
E também os colágenos, que a gente sabe que também já é bem reduzido. Você acha que seria viável essa terapia com eles? Olha, primeira coisa, assim, em relação ao nada e eles, um estudo, não sou eu que estou falando, não foi o Stuart Phillips que disse, se a empresa estiver vendo aí, eu não estou falando isso. Foi um estudo que mostrou isso, tem outros que mostram efeito positivo, apesar do viés forte de ter sido toda a história que eu comentei, né, de pessoas que trabalham na empresa e montado pela empresa o estudo. Mas, sim, e para isso, né, a gente utilizaria, tanto por pessoas que têm dificuldade do consumo proteico, eu utilizo na prescrição, sim, o colágeno, porque o que a gente tem visto em estudos é que quando associa na alimentação alimentos de boa qualidade com ele é um complemento. Então, nesse sentido, ele pode ser usado. É o que eu disse, melhor que nada. O que os estudos mostram, melhor que nada. Agora, tem outras opções melhores. Se a gente não pode proteína do leite, a gente pode ir descendo para proteínas vegetais, não descendo no sentido de paladar, tá? De palatabilidade, que ela é menos palatável para a maioria das pessoas. Mas, em primeiro lugar, seriam as proteínas vegetais, que são completas e têm uma biodisponibilidade muito parecida com a proteína do leite. Depois, a gente poderia até chegar nesse ponto de usar o colágeno, sim, para complementar, mas com uma alimentação rica em alimentos de boa qualidade proteica. Nelson, última pergunta sua. Objetivo, né? 3 palavras para uma pergunta de 3 letras. HMB. A pergunta é fácil, a resposta não é tanto assim, não, porque hipoteticamente ele é uma boa ideia, né? Faltam estudos de boa qualidade para confirmar isso, principalmente em idosos, né? Que a gente vê o pessoal falando muito do HMB. Tem algum estudo, mas a qualidade não é tão boa. Mas vou te dizer que eu apostaria mais nele do que no que tem sido vendido. Eu queria só uma coisa assim. A gente sempre é indagado no consultório qual whey e qual creatina, né? E existe como você falou, né, interesse comercial, às vezes são publicadas listas que a gente não confia, depois essas listas não são validadas mais. Tem algum site que você indica assim, para ver a qualidade de proteína ou de creatina? Pior que a gente não tem um programa contínuo de acompanhamento desses produtos no mercado. Então, a alguns momentos, uma associação ou outra está fazendo testes disso, né? E aí, assim, a Proteste é uma que eu confio nos testes feitos e a Anvisa e Metro. Então, é acompanhar isso, realmente é acompanhar o que tem de pesquisa nesse sentido para ver falhas de fabricação ou até falhas propositais, né, de fabricação, que também são muito comuns. No mais, olhando para rótulo de suplemento, o que poderia dar algum indício de qualidade é o aminograma, com a maior quantidade de leucina. Eu gostei demais da palestra do Ais, porque ele falou que tem resultado ali até 23 anos e meio. Fiz 23 mês passado, eu vou sair daqui e comprar creatina já. Agora, tem 6 meses ainda de efeito. Tem alguns meses, tem que aproveitar o tempo. Gente, obrigado, achei excelente a mesa, né? Obrigado pela atenção de todos, a gente dá para encerrar.